Houve briga na igreja primitiva? Será? Quer saber? Senta que lá vem história. Será que houve realmente briga na igreja primitiva? Quando nós estudamos a história da igreja, principalmente a igreja quando se inicia ali no livro de Atos dos Apóstolos, é sempre normal ouvirmos os irmãos dizerem, porque a igreja primitiva não havia discussão, não havia briga, todos vendiam o que tinham, repartiam entre si e viviam felizes. E parece que nos dá a ideia de que não havia briga na igreja primitiva. Será? Bom, quando a gente analisa a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 6 e o capítulo de número 7, quero ler para vocês o capítulo de número 6. Ora, capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: Ora, naqueles dias cresceu o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, pois suas viúvas eram desprezadas na ministração cotidiana. Porém, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Baseado nesse texto, nós costumamos dizer que não havia discussão, não havia briga na igreja primitiva. Porém, a Bíblia vai dizer, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que começou a haver entre os irmãos da igreja primitiva uma diferença, ou seja, os irmãos de fala hebraicas, as suas viúvas eram melhores assistidas do que as viúvas dos irmãos de fala grega. É os irmãos helenísticos. Se você não sabe o que foi helenismo, provavelmente você deve ter filado a sua aula de história. Porém, eu trarei neste canal depois uma videoaula falando sobre o helenismo, ok? Tendo isso em vista, percebemos que os cristãos de fala hebraica, eles começaram a desprezar as viúvas dos irmãos de fala grega. Então os apóstolos se reúnem e falam assim: é necessário nós equilibrarmos, não pode haver essa tensão, não pode haver essa briga entre as viúvas dos irmãos de fala grega e os irmãos de fala hebraica. Então eles resolveram separar 7 grandes homens, nascendo assim o diaconato. Eles separam 7 homens para o diaconato: Estevão, Filipe, Prócoro, Pármenas, Nicolau, Nicanor e Timão. Esses 7 homens serão os primeiros a dar início ao ministério do diaconato. Eles eram responsáveis por atender a esses irmãos. E detalhe, todos esses diáconos eram de fala grega. Isso para justamente contrapor a fala e a discussão que havia nesse momento da igreja primitiva entre as viúvas gregas e as viúvas hebraicas. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte: é que todos esses discípulos, ou todos esses diáconos de fala grega, foram perseguidos pelos irmãos, tendo em vista o primeiro mártir da igreja, que é o jovem Estevão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Mas o que acho mais interessante é que os irmãos de fala hebraica, eles sempre levavam vantagem em relação aos irmãos de fala grega. Quer ver uma coisa bem prática? Vejamos e nos perguntamos: por que o apóstolo Paulo nunca perseguiu os apóstolos em Jerusalém? Você está inventando. Burbu, da onde que tu tirou isso? Não. Porque eu estou cansado dessas invenções de história aqui. Por que Saulo de Tarso nunca perseguiu Pedro? Porque Saulo de Tarso nunca perseguiu João, nunca perseguiu esses irmãos. Mas ele vai até o Sinédrio, ele pega a carga para ir até Damasco, perseguir irmãos de fala grega. Por que vocês nunca pararam para analisar por que o Saulo nunca perseguiu Pedro? Porque havia
Havia, nesse momento, um respeito da parte de Paulo pelos irmãos de fala hebraica. Ou seja, é por isso que a Bíblia ela é recheada, a Bíblia ela é completa nesses aspectos. É por isso que quando eu olho as Escrituras não vejo Paulo perseguindo os discípulos de fala hebraica, mas vejo Paulo perseguindo os discípulos de fala grega. Para conhecimento nosso, todos os irmãos de fala grega que se tornaram diáconos foram perseguidos. Então eu pergunto a vocês, havia ou não havia uma certa divisão na igreja primitiva? Havia, mas ela foi resolvida, graças a Deus. Então a Bíblia ela é maravilhosa. Está aí, irmãos, então, ou seja, a primeira discussão da igreja primitiva. Então, quando os irmãos falam que não houve discussão, que não houve briga na igreja primitiva, quando eu olho o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja, eu percebo que começa assim a surgir uma divisão na igreja dos irmãos de fala hebraica e dos irmãos de fala grega. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like, comenta se você gostou, se você não gostou, enfim, mas é isso aí. Que Deus continue te abençoando, que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.